Alô, alô, mãe atípica. Mais uma noite aqui de sexta-feira, estamos de volta. Para você que está chegando agora, muito prazer, eu sou a Sanai. Eu sou mãe da Vitória, que hoje tem 8 anos, e ela foi diagnosticada com a paralisia cerebral, o autismo do nível 3 de suporte, com deficiência intelectual. Mas esse canal não está aqui para falar sobre as deficiências e somente sobre os nossos filhos, mas também para prestar um apoio emocional, para falar um pouco do nosso dia a dia, das dores, e de alguma forma mais leve, passar algo bom também, porque tudo isso é com base cristã. Então já se inscreve no canal, se você já é de casa, deixa o seu like que ajuda muito a gente, o canal é novo, então a gente está alcançando mais mães. E hoje eu vou falar sobre o famoso cortisol, que é um hormônio do estresse. A função do cortisol, na verdade, é reduzir o estresse. Mas ele também tem várias outras funções, como, por exemplo, ajudar no sistema imune do nosso organismo e manter os níveis de açúcar no sangue, da pressão arterial. Mas ele é conhecido como hormônio de estresse porque é ele que controla o nosso estresse também. E a gente sabe que muitas doenças físicas, elas são decorrentes do excesso do estresse ou do estresse crônico, que nós mães atípicas vivemos isso no dia a dia constantemente, independente da deficiência do nosso filho. O excesso de estresse pode trazer também a depressão, a ansiedade, o ganho de peso, diabetes, pode diminuir a sua libido, alterar o seu ciclo menstrual e até problemas gastrointestinais. A gente, com a ansiedade, aí a gente vê muito que afeta, dá ânsia, dá todas essas questões físicas, mas principalmente e especificamente hoje eu vou falar sobre como o aumento do cortisol diminui a nossa capacidade de resolução de problemas. Isso afeta diretamente, você já deve ter ouvido falar, eu até falei em alguns vídeos aqui anteriores, que quando a gente está estressado demais, a gente não pode tomar decisões. A gente tem que esperar baixar essa euforia, baixar essa adrenalina, para então estar apto para resolver os problemas, para tomar uma decisão se for importante. E isso a gente fala, não é só uma frase corriqueira, uma frase feita, uma frase pronta, é porque de fato é o que acontece no nosso organismo, na nossa mente, no nosso cérebro. Com o cortisol alto, acontece o que nós chamamos de luta ou fuga. Inclusive meu marido fala muito sobre isso. Qualquer dia ele pode vir aqui e falar e explicar um pouco melhor sobre isso. Mas quando a gente entra nessa posição de luta ou fuga, a gente instantaneamente, instintivamente, vem aquele pensamento de eu preciso matar o leão ou eu preciso fugir do leão. Em nenhum momento a gente vai pensar em fazer uma armadilha, uma arapuca ou qualquer coisa do tipo. A gente está sempre numa posição, ou tem que lutar ou tem que fugir. E é claro que se a gente entrar sozinho para lutar com o leão, a gente vai perder. Provavelmente a gente nem saia vivo. É claro que eu estou falando no sentido figurado, mas na vida não é muito diferente. Qualquer situação que eleva o seu nível de estresse, de adrenalina momentaneamente, muito rápido, exige um cuidado grande se você tiver que reagir a essa situação ou resolver essa situação. O que nós mães atípicas vivemos ou vemos muito, porque eu vejo isso com bastante frequência, é numa questão de preconceito, por exemplo. Ou se o seu filho foi destratado na escola, entre os amiguinhos, o nosso filho já, por ser diferente, tem alguma limitação, de repente não consegue responder a essas provocações, a esse preconceito. Eu vejo muito que algumas mães têm uns momentos de surto, literalmente, elas se excedem num ponto que é óbvio que foi causado já pelo estresse que ela vem vivendo há muito tempo. E a gente sabe, a gente entende, porque nós vivemos esse estresse, a gente sabe o quanto é difícil se manter ali centrado, focado ou até calmo. Mas é aquela coisa, um erro não justifica o outro. A gente precisa sim lidar com algumas situações que são difíceis, inclusive preconceito é muito difícil de combater, porque você não tem como impor nada para outra pessoa, mas a forma em que a gente reage é também como vai ser solucionado, a gente vai dar rumo para essa situação. A gente pode tanto dar um rumo melhor,
quanto piorar ele de forma drástica. A gente não pode justificar a nossa reação com aquela situação, com aquele episódio, no nosso estresse, no nosso dia a dia, porque a gente não conhece a vida de outra pessoa. Então ele também poderia justificar aquela reação preconceituosa porque ele está estressado. É claro que dá vontade? Dá vontade. Quem foi que nunca teve vontade de soltar o verbo e falar umas poucas e boas, umas verdades para alguém? É claro que dá vontade, porque a gente é humano, mas não é porque dá vontade que é o correto. E na vida, mais a gente precisa fazer o que é correto, inclusive quando eu digo da nossa parte cristã, do que o que dá vontade. O preconceito vem da falta de informação. É uma ignorância no sentido literal da palavra. Tudo que é desconhecido, a gente tende a ter um preconceito. Então, se você quer desfazer, reduzir esse preconceito, você precisa oferecer informação, você precisa tentar de alguma forma, você não pode revidar da mesma forma que esse preconceituoso, porque não só ele continua sem conhecimento, como você está mostrando que você é igual a ele, quando na verdade nós não somos, nós cristãos não somos assim. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus fala isso, ele não impõe restrições, ele não te pede para amar o teu próximo desde que ele seja legal. Amai o teu próximo desde que ele não seja preconceituoso. Amai o teu próximo desde que ele goste de você. Ele não impõe regras. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Todos nós somos pecadores. Em alguma área da nossa vida existe uma falha. Não é só a pessoa que está causando algum mal para você de alguma forma, para o seu filho. Provavelmente ele tem os problemas dele, ele tem os gatilhos dele. Não justifica? Não justifica. É por isso mesmo que nós vamos agir de forma diferente. Isso é um mecanismo do nosso corpo. Então espera a adrenalina baixar. Se você precisa dar uma resposta imediata, respira fundo, deixa o oxigênio entrar e circular no seu cérebro, no seu sangue, antes de dar qualquer resposta. Se a situação não exige uma resposta imediata, então para, pensa, relaxa, vai pôr uma música, vai pôr um som, vai pensar. De qualquer forma, deixa toda essa adrenalina baixar do seu corpo para daí você tomar uma decisão. Para que seja uma decisão sensata, coerente ou pelo menos, ao nosso ver, a mais correta. A gente não combate o ódio e o preconceito com mais ódio e mais preconceito. Vamos focar sempre na nossa mente, que também é uma prioridade, tanto quanto o nosso filho. Então não esquece disso, leva isso para todos os seus dias. E o vídeo de hoje é isso, até semana que vem.